Aleluia, glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Vamos estar dando início ao nosso culto, à nossa live hoje. E eu quero começar orando, amém? Meu Deus amado, Pai eterno, te agradecemos, meu Pai, por estar em tua casa, por estar em tua presença, meu Pai. Venha nos guardar, nos guiar, nos fortalecer, meu Pai. Venha, meu Pai, se fazer presente aqui em nosso meio, Senhor Jesus. Pois estamos aqui, meu Pai, queremos ouvir a tua voz, sentir a tua presença. Meu Pai, derrama o teu poder sobre as nossas vidas, meu Pai. Vai nos guardando, guiando e fortalecendo cada vez mais e mais, papai. Pois sem ti, Senhor, não somos nada, somos apenas pó. Que a tua glória, meu Pai, venha se fazer presente em nosso meio, meu Pai eterno. Meu Deus, abençoe aqueles irmãos, meu Pai, de Mongaguá, papai. Vai dando vitória, vai renovando, curando, libertando, papai. Colocando de pé aquele que está fraco, caído, cabisbaixo e abatido. Meu Deus, que o Senhor venha fazer milagre naquele lugar, meu Deus amado. E que venham pessoas, meu Pai, para fazer parte das missões de paz, meu Pai. Para fazer o teu querer, a tua vontade, a tua obra naquele lugar, Senhor Jesus. Mande, meu Pai, ceifeiros, mande trabalhadores, meu Pai, para a tua obra, Senhor. Queremos te pedir também, meu Deus amado, em favor de Minas, meu Pai. Que o Senhor possa abençoar aquele lugar, a cada um, meu Pai, que faz parte do sonho de paz, meu Pai. Vai guardando, guiando, fortalecendo, meu Pai, com a sua mão forte, poderosa, porque só o Senhor é aquele que pode fazer milagre, meu Pai. Eu quero te pedir também, meus amados, em favor da nossa igreja que está sendo construída aqui em São Paulo, meus amados. Que o Senhor vai enviando, meus amados, o material para que possamos continuar construindo o teu templo, meu Pai. Que o Senhor vai mandando, meu Deus amado, mão de obra, meu Pai. Que o Senhor vai enviando, meu Deus amado, socorro para que possamos, meu Pai, terminar aquela igreja, meu Deus amado, para que possamos te louvar, te adorar e bendizer o teu nome ali, Senhor Jesus. Porque o Senhor, meu Deus amado, é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nos dá condições, Senhor, de ser e de fazer o melhor para a tua igreja. Eu quero te pedir neste momento, meu Pai, te agradecer, papai, por tudo que tens feito, Senhor. Abençoe aqueles que já estão aqui, aqueles que ainda hão de chegar, pois o Senhor é quem pode fazer as coisas. Eu te peço, Deus, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eu já quero estar chamando o irmão Kelly para estar louvando Deus e da água. Amém? Aleluia!
Aleluia, glória a Deus. Vamos estar na palavra. Livro de Mateus. Livro de Mateus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Mateus capítulo 14. Mateus 14, 22. Aleluia.
E logo, Mateus 14:22. Eu li os irmãos aí levou. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo andar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Vamos repetir esse 33? Então aproximaram-se que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Vamos estar orando? Quem necessita de oração? Eu e a minha casa. Vamos estar orando também pelos nossos irmãos ali de Uruguai, pelos nossos irmãos ali de Minas, para que Deus possa abençoar, dar vitória e operar a Deus de tudo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus amado Pai eterno, uma vez mais, meu Pai, quero te agradecer, meu Pai, por estar em tua presença, por estar aqui, meu Pai, te louvando, te adorando e pensando, Senhor. Vai jogando por terra toda certa e todo o nosso diabo, nos guardando, nos guiando, nos fortalecendo, meu Pai. Meu Deus, queremos, meu Pai, estar mais perto de Ti, mais próximo de Ti. E queremos que o Senhor venha nos capacitar, meu Pai, para que possamos compreender e entender a Sua palavra. Vai, papai, jogando por terra aqueles que não foram pelo agrado, Senhor Jesus. Venha falando conosco, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, meu Pai. Meu Deus, vai, meu Deus amado, de encontro aos nossos irmãos ali em Mononguá, os nossos irmãos ali de Minas Gerais, meu Pai. E vai dando vitória, meu Pai. Vai aprendendo toda a fruta do diabo, meu Pai. E nos capacitando, meu Pai, para que possamos te louvar, te adorar e agradecer o seu nome. Amém. Eu quero já estar dando uma oportunidade. O nosso irmão Felipe está louvando. Amém? Aleluia.
Cumprimento os irmãos com a santa paz do Senhor, amém? Cumprimento os irmãos com a santa paz do Senhor, amém? Amém. Oh, glória! Quem está feliz com Jesus da igreja? Glória a Deus, eu estou feliz hoje vim adorar o Senhor, mais um dia, mais uma oportunidade. E Jesus já vem falando com a gente, através da sua palavra. E o que nos resta é adorar o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória, né, irmãos? Então vamos adorar em nome do Senhor Jesus, amém? Quem souber, adore comigo e ligue o teu espírito ao Senhor, que Ele vai se fazer presente aqui, amém? Glória a Deus.
rendo aos teus pés, Jesus. Eu me rendo a conhecer-te mais, a conhecer-te mais. Eu me rendo. Essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, aleluia. Eu quero, só passando para você, eu quero. Aleluia. Salve nosso papai do Senhor. Eu vou estar lendo alguns versículos. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só achar que tudo perdi. Glória a Deus, aleluia. João, capítulo 6. Vou ler apenas o versículo 60 em diante. Muitos, pois, os seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso? Quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, disse: isso escandaliza-vos? Que seria, pois, se viesse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne. Para nada aproveita as palavras que eu vos disse, são Espírito e vida. Mas há de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isto eu vos disse, ninguém pode vir a mim, senão o Pai que lhe foi concedido. Desde muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Amém? Você está lendo em João, capítulo 20, versículo 27. Eu vou ler o versículo. Eu vou ler só o 27 mesmo.
que diz assim: depois disso, disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e mete o dedo no lado. E não sejais incrédulo, mas crente. Eu vou repetir só essa partinha. Não sejais incrédulo, mas crente. A primeira passagem contra que Jesus estava falando para a multidão, um dia antes, Jesus tinha multiplicado os pães e os peixes para mais de 6.000 almas. Tinha multiplicado, então todo mundo foi, Jesus multiplicou o pão, vamos amanhã que amanhã tem comida. Amanhã você não precisa fazer almoço, vamos amanhã que Jesus vai lá e multiplica o pão. Vamos, vai ter janta. Eu fico imaginando todo mundo saindo, pega já o seu cesto, traz pra casa, traz marmita pro outro, vamos para nós buscar comida amanhã. Mas quando chega para ver Jesus falar, Jesus fala: vocês estão buscando coisas perecíveis, coisas vãs, coisas que terminam, coisas que acabam. E muitas das vezes a gente está assim. A gente busca Jesus só por causa do pão que a gente vai comer. A gente vou para a igreja hoje porque tal pessoa vai para lá. Vou para a igreja hoje porque eu estou precisando daquilo. Vou para a igreja hoje porque eu estou precisando disso, daquilo outro. E muitas das vezes a gente esquece de ir para a igreja pelo necessário. A gente esquece de buscar a Jesus pelo necessário. Jesus não é só para a gente comer e saciar nossa fome que é perecível. Aí Jesus olhou: tu está vindo aqui para comer simplesmente o pão que é perecível, mas eu sou o pão que traz vida. Glória a Deus, aleluia. Só que a multidão não foi lá para buscar o pão que traz vida. Então muita gente falou: ele não quer dar pão de comer, então eu vou embora. E começou a ir embora. Os discípulos ficaram conformados: por que está todo mundo indo embora, Jesus? Troca aí a história, Jesus. Fala outra coisa, o povo vai indo embora. Aí Jesus olha para eles e fala: quer ir vocês também? Aí os discípulos param e olham: Jesus, para quem iremos nós se só tu traz a palavra de vida? Traz a palavra de vida eterna. Só tu és a vida eterna. Não tem para onde nós ir. Tu está falando que é o pão da vida. Para onde a gente vai? Para quem nós iremos se só tu és o pão da vida? Passou tempos, Jesus morre e ressuscita. O que acontece? Todo mundo fala: Jesus ressuscitou. Jesus aparece para todo mundo e Tomé fala assim: esse daí é Jesus? Eu não acredito que é Jesus. Às vezes as coisas mudam na nossa vida. Jesus vem de maneira diferente, que a gente fala: depois de tudo que eu passei, Jesus chega agora. Isso não é Jesus. Jesus está vendo a dificuldade que eu estou passando? Cadê Jesus? Aí Jesus chega e Tomé: põe a mão aqui, Tomé. Já que você quer pôr a mão para acreditar que é Jesus, põe a mão aqui e vê que é eu. Não seja incrédulos, mas crente. Ou seja, não tem para onde você ir, confia no Senhor. E a leitura oficial desta noite também foi algo parecido. Jesus mandou atravessar para o outro lado. Tinha que colocar a confiança no Senhor. Às vezes a gente esquece de colocar nossa confiança no Senhor e procura o pão e sacia a fome. Acha que Jesus não ressuscitou? Aí Jesus manda passar para o outro lado, mas Jesus ficou lá na praia. Não está vendo a tempestade que está aqui no meio do caminho? Jesus ficou lá na praia. Jesus tinha que vir por nós para salvar dessa tempestade. Jesus era para andar comigo agora. Aí Jesus vem andando por cima das águas. Não é Jesus não, é um fantasma. Gente, não tem para onde ir, é só Jesus. Jesus é aquele que está conosco em todas as horas. É Ele que nos salva, aquele que nos restaura. É Jesus. Aí Jesus fala: não tema, sou eu. Jesus ainda tem que falar: não tema, sou eu. Jesus está fazendo as coisas na sua vida, está mudando a sua história, e você fica falando: não é Jesus. Não é para temer, é Jesus que está mudando. Mas quer olhar o tamanho da tempestade?
Aleluia. É Ele quem sacia a nossa fome. É Ele quem nos traz vida. É Ele que no meio da tempestade aparece para você pensar: tá difícil, eu tô sozinho. Não, Ele está aparecendo no meio da tempestade. Ele está andando por cima das águas por você. Aí você duvida que é Jesus? Ainda está duvidando? Está falando se é Jesus mesmo? Prova que é Jesus? Está pedindo prova para saber se é Jesus que está na sua vida. Jesus não precisa de prova. Jesus não precisa ficar provando que é Ele é o pão da vida. Jesus não precisa ficar provando que Ele ressuscitou se Ele já está fazendo na sua vida. Jesus não precisa ficar provando, porque Ele já fez na sua vida. Ele está contigo. E quando você coloca confiança no Senhor, não precisa de nada. E Pedro: Jesus, se tu mesmo me faz andar sobre as águas. Aí Pedro: Jesus, vem, já que a tua fé é tão pouca, vem. Aí Pedro, já que ele está falando, eu vou, agora eu acredito que é Jesus, eu vou andar por cima das águas. Começa a andar por cima das águas, olha a tempestade. Mas Jesus não falou para você ir andar por cima das águas? Aleluia. Hoje a palavra do Senhor para a tua vida é: não sejais incrédulo, Aleluia. mas crente. Não ficais inquietos com as coisas do mundo, mas confia no Senhor. Não fica olhando para as tempestades que está acontecendo, confia no Senhor. Jesus, a tempestade está me afundando. Ó Jesus, estendendo o braço para te levantar no meio da tempestade. Ó Jesus, acalmando o mar. Ó Jesus ressuscitado. Ó Jesus, o pão da vida para saciar sua fome. Jesus só está falando isso. Confie em mim. Não sejas incrédulos. Não fique confiando nas coisas vãs, nas coisas perecíveis. Porque eu sou aquele que tira vida e vida com abundância, vida eterna. O que eu estou fazendo para você pode ser não o melhor de agora, pode ser, mas para mim é algo longânimo. Estou fazendo algo grande. Jesus não quer algo passageiro. Jesus quer vida com abundância. Mas para isso nós precisamos não ser incrédulos, mas crente. A gente precisa confiar e descansar no Senhor. Amém? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu quero ficar passando com essa pastora também, para um lugar, uma palavra. Então, eu vou fazer uma oração, eu passo para o pastor. Amém? Vamos orar. Deus amado, Pai eterno, Pai de amor do poder, Pai guardando, fortalecendo, Papai, que só fosse o Senhor. É quem pode fazer milagres, Senhor. Deus amado, fazer conforme o teu querer, conforme a tua vontade, nos guardando, nos guiando, nos fortalecendo, Papai. Pois sem ti, Deus, não somos nada, somos apenas pó. Nos guarda, nos guia, nos fortalece, Jesus. Meu Pai, que o teu poder, meu Pai, possa ser manifesto em nossas vidas, que a tua palavra possa nos tocar, nos moldar, meu Pai. Meu Deus, que o Senhor venha fazer aquilo que lhe apraz sobre a nossa vida. Desde já, Pai, eu te peço, meu Deus amado, e te agradeço, Pai, por tudo que tem sido. Continue a falar conosco e operar em nosso meio. Pois sem ti, meu Pai, não somos nada, somos apenas pó. É o que eu te peço, meu Deus amado, e te agradeço desde já por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor. Palavra gloriosa, não quero ver. Trouxe. E uma das palavras que fica frisado no texto de Mateus, capítulo 14,
verso 22, tem algumas escolas aí para nós, ou algumas dicas para nós aprendermos. A primeira dica está no versículo 22. A primeira dica está no versículo 22. O versículo 22, Jesus não pede, Jesus ordena. E quando Jesus ordena, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Os discípulos, Jesus mandou, eu vou entrar. Interessante que Jesus ordena seus discípulos entrar no barco e fosse para o outro lado, enquanto ele despedia da multidão. Imagina aí os diáconos, os discípulos aí, eram os diáconos da época, ainda em aprendizado, e Jesus ordena ele entrar no barco. Olha, vai na frente lá, passa para o outro lado, enquanto eu vou despedindo aqui do resto dos irmãos. É como se fosse assim. E a palavra diz que a despedida, a multidão subiu para o monte para orar. Mesmo sendo quem ele era, ele não deixava de clamar ao Pai, porque ele era 100% homem, 100% Deus. E nós vamos observando aí, já chegada a tarde, Jesus está lá em cima do monte, à vista os irmãos no barquinho, os irmãos no barco, e Jesus percebe que o mar estava afoito. Interessante que o que nós aprendemos nesse contexto é que Jesus conhecia que o mar estava afoito. Interessante que nós vamos perceber que o vento era ao contrário da onde ele estava indo. Se o vento era ao contrário, era algo que impossibilitava ele chegar do outro lado. Mas quando Jesus, alguém responsável, ordena alguém fazer alguma coisa, a primeira coisa que nós aprendemos é que ele se responsabiliza pela ordem que ele deu. Ele não é irresponsável, ele é responsável. Então, quando ele começa a perceber que o vento estava ao contrário, a palavra diz que já mais a quarta vigília da noite, dirigiu Jesus para eles, andando por cima do mar. Até então, nós não percebemos nenhum clamor dos discípulos nessa hora. Mas Jesus, como ele ordena, ele cuida dos seus. Então Jesus, como ordena, ele faz o que, irmão? Jesus, ele vai de encontro com os seus, porque foi ele que ordenou. E tudo que Deus manda ao crente fazer, irmão, pode ficar tranquilo, que mesmo que o vento se levantar, o Senhor vai estar lá no momento certo. E olha o que diz o texto: e andando por cima do mar,
os discípulos, vendo, andando sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma. Nós vamos perceber, irmão, que a cultura dos nossos irmãos acreditava em fantasma, acreditava em coisas de outro mundo. Eita Jesus! Vocês veem? Se naquela época tivesse televisão, desenho animado, ia falar o Gasparzinho da vida ali. É? Mas Jesus continua andando sobre o mar. Porém, aí agora nós vamos perceber, eles gritam com medo. E possivelmente o que eles gritam, será o que, irmão? Hein? Será que eles gritam: Jesus, tem misericórdia de mim? Ou eles gritam: quem é? Hein? Com medo. Quem está aí? Hein? Quando as pessoas estão com medo, não sei se vocês já se deparou algum momento que parece que tem alguém chamando e não tem ninguém. Aí você fica, aquelas criancinhas ficam com medo e perguntam: quem está aí? Porém Jesus logo falou, dizendo: tem de bom ânimo e não temais. Quem era que estava lá? O Mestre Jesus. Pode até ser que no vento ou no mar que você se encontra, as ondas, os ventos são o contrário. Porém Jesus está se manifestando e dizendo para você: tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Oh, aleluia! Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Ou seja, eu estou com vocês, ó meus discípulos. Foi eu que mandei vocês entrar neste barco. Eu não vou deixar vocês só, aleluia. Lembrando que não foste vós que escolheste a Ele, mas Ele quem escolheu a vós, aleluia, para que vades e dê bom fruto. E a palavra continua, e a Bíblia diz que respondeu Pedro dizendo: Senhor, se é tu mesmo, se é tu, manda ir ter contigo por cima das águas. Opa, olhe bem, Pedro sabia que Jesus tinha poder de fazer ele também andar sobre as águas. Não era mais só o fantasma que tinha como andar sobre as águas. Porém, ele sabia que se Jesus ordenasse, o vento ao contrário, ele nem lembrou mais do vento, irmão Kevin. Ele nem lembrou mais que o vento estava bravio, estava soprando ao contrário. Olha, se é tu mesmo, faça que eu vá até ti. E é interessante essa parte. É interessante essa parte, que a hora que o crente está ouvindo Deus falar, parece que ele cria uma força da onde ele não tem, né? O ânimo da onde não tem. Ah, Jesus, se o Senhor for comigo mesmo, eu irei. Aí o crente sai e vai. Irmão, eu já vi, eu sou crente, né, irmão? Crente, eu vou te falar, pensa na pessoa doida, principalmente quando ele ouve a voz do seu Senhor. E Pedro não foi diferente. Pedro não foi diferente. Olha, Senhor, se é tu mesmo, faça que eu vá até o Senhor. O interessante que Pedro, ele fala: olha, se o Senhor deixar, eu quero experimentar andar um pouquinho em cima das águas.
Jesus disse: vem! E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Opa, glória a Deus, irmão. Eu imagino que Pedro começa a glorificar o Senhor Jesus. Eu não sei se Pedro tinha um espírito. Quando eu falo espírito, qual era verdadeiramente sua personalidade? Se é aquele, como o apóstolo Paulo dizia, que quando era menino fazia coisa de menino. Tem irmãos adultos, irmão, que quando Deus opera milagre na vida dele, faz coisas fora do normal, ele fica doido, ele pula, ele canta, ele louva, ele bate no ar, planta a bananeira, ele faz de tudo, porque, irmão, porque ele ouviu a voz do seu Senhor. Eu não sei como que Pedro foi andando sobre as águas, mas a palavra de Deus diz que Pedro andou sobre as águas. E Pedro anda também sobre as águas. Sabe que quantas das vezes o Senhor tem feito você também andar sobre as águas? Quantas horas o Senhor já te colocou você também andar sobre as águas das tribulações? Andar sobre as águas do desespero, andar sobre as águas da tristeza, andar sobre as águas da angústia, andar sobre as águas da enfermidade. O Senhor já te fez você andar e sobressair. Mas de repente Pedro lembra de algo que chamara a atenção de Jesus. E o que é que chamava a atenção de Jesus? O vento bravo. Ele lembra da tribulação do vento. Sabe que tem hora Deus já tem dado vitória em várias áreas da sua vida, mas você faz o quê? Lembra no vento novamente. E você faz o quê? De vez de ir para cima, você caminha para baixo. Olha o que aconteceu. A Bíblia diz que, mas ele, sentindo o vento forte, opa, está andando lá. É glória a Deus, aleluia. Mas de repente eu acho que esfriou o caniquinho, como diz o mineiro, esfriou um pouquinho. Aleluia. O vento começa a bater, começa a lembrar do vento. Ele começa a lembrar do vento. Deixa eu te dizer uma coisa. Ou você olha para o alvo que é Jesus, ou você continua com a sua fé exposta em Jesus, ou vai afundar. Você não pode dar atenção para a tempestade, para o vento. Você tem que olhar adiante. O Senhor já te colocou para andar por cima de todos esses acontecimentos. Deus já te provou que tem como você obter a vitória. Mas quantas das vezes você olha para a tribulação, para o vento, e você vem a fracassar? E a Bíblia diz que ele, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E o interessante é que nesse contexto nós vamos observar a primeira palavra, salva-me, nesse contexto que nós estamos lendo. Eu falei que Jesus persevera o vento. O vento, ao contrário, foram socorrer os discípulos. Porém, na hora que Pedro começa a afundar, ele lembra de clamar de quem? Sabe o que eu quero falar, irmão? Enquanto está no seu equilíbrio, você acha que está
você tentando arrumar do seu jeito. Porém, Pedro agora começa a ir para o fundo. Quem sabe nesta noite você também está indo para o fundo e está gritando: salva-me Jesus, salva-me Jesus. Quem sabe nesta noite você está preso em alguma artimanha do inimigo, do adversário, que vem tentar e te lembrar de algumas coisas que te fez você afundar. Mas quando você grita por socorro e clama a Jesus: salva-me, Senhor, salva-me, Senhor, a palavra diz que ele logo viu. E logo Jesus vendo, Jesus estende as suas mãos, ou melhor, logo Jesus ouvindo, Jesus estende as mãos. Jesus estende as mãos, aleluia. Oh, glória, glória a Deus, aleluia. Nós vamos perceber que Jesus estende a mão, e Ele está com as mãos estendidas a seu favor. Ele está com a mão estendida ao seu favor, e você precisa fazer o que Pedro fez. O que é, pastor? O que Pedro fez? Segurar na mão de Jesus, aleluia. Você segura na mão de Jesus. Aí a Bíblia diz que logo, estendendo a mão, segurou e disse: Jesus estendeu a mão e segurou a Pedro. Só que Pedro também teve que fazer alguma coisa. O que fazer? Ele estendeu a mão e Jesus segurou. Você estende as suas mãos e Jesus segura. Você levanta as suas mãos para o céu e fala: Jesus, eu não tenho condição de caminhar, Senhor, com esse vento ao contrário, mas se o Senhor estender as mãos para mim, Senhor, aleluia, pode ter certeza, aleluia, se o Senhor abrir os braços para mim, Senhor, aleluia, eu vou estender as minhas mãos até ti, Senhor, como fez Pedro. E a Bíblia diz que Jesus segura Pedro, segura aquele homem, e logo Jesus fala para ele: homens de pequena fé, por que duvidaste? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Sabe que tem hora o Senhor está estendendo as mãos e você está duvidando, duvidando daquilo que o Senhor é poderoso para fazer em favor da sua vida. Tenha fé, acredite que é Ele que está estendendo as mãos para você, aleluia. E a Bíblia conta que quando Jesus e Pedro sobem no barco, o vento se acalma. Então aproximaram-se no barco e adoraram, dizendo: és o verdadeiro Filho de Deus. Interessante que nesse contexto as pessoas que estavam em outros barquinhos, vendo aquela situação, aproximando daquele barco que estava Jesus agora, e quando aproxima do barco, eles declaram: verdadeiramente é este o Filho de Deus. No contexto posterior, quando ele chega em Genezaré, quando o homem daquele lugar conheceram, mandaram chamar por todas aquelas terras em redor, e trouxeram todos os que estavam enfermos. Irmão Daniel, trouxeram por quê? Porque eles viram algo sobrenatural sobre a vida de Pedro. Aqui vem uma palavra profética para a igreja do Senhor. Só vai vir pessoas
a se manifestar sobre a sua vida. E a palavra de Deus nos conta no versículo 36 que eles rogaram para Jesus: olha, deixe pelo menos que nós possamos tocar em sua roupa. E todos que tocavam ficavam sãos, aleluia. É todos, aleluia. Sabe o que eu quero te dizer nesta noite? Se você tiver fé, aleluia, todos que tocarem, aleluia, nas vestes do Senhor vão ser curados, aleluia, pelo poder, aleluia, curador do Senhor Jesus, aleluia. 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 Planos frustrados, dias nublados.
Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amados irmãos, nosso culto já chegando na hora do final. Eu gostaria de lembrar você que tem nos ajudado na obra do Senhor. A obra de Deus continua e nós vamos continuar falando sobre os braços fortes da obra de Deus, que é a qual o Senhor tem chamado para ser braço forte. E esse negócio é pela fé. Estou falando com você aí que Deus tem te chamado para contribuir na obra de Deus e muitas vezes não sabe como. Deixa eu te dizer uma coisa: não vai ter desculpa que não está tendo culto. Lá naquele dia você vai dar conta diante de Deus. Eu não levei, não dizimei porque não tinha culto. O Senhor sempre está te chamando para contribuir, para ser o braço forte da obra dele. Então o Senhor não vai ter você como inocente. Irmãos, contribua com alegria. Me ajude. Eu estou com a igreja já sendo construída na rua Fruto de Maio, número 90, aqui no bairro Vila Bela, aqui no Vila Carrão, Jardim Vila Carrão, em São Mateus, né? Nós estamos aí já na altura mais ou menos da primeira galeria. E eu peço que você me ajude. Essa semana eu tenho que encher lá umas colunas. As colunas vai muita ferragem. Nós já compramos alguma parte, mas vai precisar de mais. Nós vamos precisar de laje, nós vamos precisar de areia, cimento. E eu peço para você me ajudar nesta hora. Na conta corrente 45522, 45522, dígito 9. 45522, dígito 9, agência 6065, no Banco Itaú. Coloca lá Missões. E também pelo Pix. Pix é 11 98567 2508. 11 98567 2508. E me ajude eu terminar aquela construção. Amém? Glória a Deus. Já quero orar por sua vida, quero orar por todos vocês, derramar para que Deus derrame as bênçãos sem medida sobre a vida de vocês. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, nesta hora, todos os irmãos que participaram conosco desta live e todos aqueles, Senhor, que ao vivo, Senhor, também, Senhor, participou, Senhor, assistindo a programação, Senhor, Missões de Paz. Ó Deus de poder, que o Senhor venha fazer, aleluia, tuas mãos fortes e poderosas sobre cada um. Derrama, Senhor, aleluia, da tua unção sobre cada um, que cada um que pela fé está tocando nas tuas roupas nesta noite, aleluia, possa sentir, Senhor, o milagre. E é em nome de Jesus, como a palavra de hoje, aleluia, que mesmo que o vento tiver ao contrário, o Senhor é quem vai ao encontro, aleluia, do homem e da mulher de Deus. E é nesta hora que nós te clamamos, Senhor, leva cada um em paz, dá uma noite de descanso para cada pessoa, Pai, em nome de Jesus, da saúde, e que o Senhor venha abrir as comportas do céu e derramar umas bênçãos sem medida. É em nome de Jesus que eu te peço. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? eu tudo posso. Aquele que nos fortalece. Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. E a quantos pode dizer amém? Amém. E você é meu convidado para estar na sexta-feira. É isso? Sexta-feira, das 8 horas às 9h30. Das 8 às 9h30, louvando e adorando ao Senhor.